Empate sem emoção no Maracanã. Desfalques fizeram falta. E a parte física? Parece comprometida. O rendimento caiu no segundo tempo do Flamengo. Vamos falar essas e outras nesse 0-0 xoxo no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras que agradece. Começou perdendo para o Red Bull Bragantino e virou o jogo colocando 4 pontos à frente do Flamengo na tabela de classificação. Você que está chegando agora, cola aí o seu dedo no like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Pedi desculpas que eu não consegui ir ao Maracanã hoje, eu acordei muito mal, com uma virose forte, agora estou com febre nesse momento e com muitas dores no corpo. Então uma virose aí que de repente ela pega a gente vai sambando aí, né, para tentar melhorar, bebendo muito líquido e já, obviamente, medicado. Bom, um jogo ruim, né, no Maracanã. Flamengo e Botafogo sempre fazem grandes clássicos, mas eu nem lembro a última vez que o jogo terminou em 0-0, né? E o jogo disse isso. Foi um jogo com poucas emoções para os dois lados, né? Parece que os desfalques fizeram falta pelo lado do Flamengo, que não teve o Pulgar, não teve o Arrascaeta, que para mim fez muita falta, né? Quando você poupa o artilheiro do campeonato, o jogador que tem mais participações em gols, que vem muito bem, né? Às vezes não dá para entender, não. O Arrascaeta poderia, na minha opinião, ficar pelo menos no banco para entrar no segundo tempo, a menos que ele já esteja estourando, né? Se ele fosse para o jogo hoje, ele iria lesionar. Tirando isso, e o fato do Flamengo ter colocado o Campeonato Brasileiro como prioridade, eu não consegui entender muito o Arrascaeta ser cortado para ser poupado aí para os próximos jogos. Mas o lado do Botafogo também teve o Arthur, que está jogando muita bola, né? Alguns desfalques que foram sentidos no jogo de hoje. Achei que o Felipe demorou muito a mexer. Na minha opinião, o Flamengo não teve uma melhora com as mexidas, né? As alterações do Felipe não surtiram efeito. Ele colocou lá o Juninho, né, no lugar do Pedro, colocou o Matheus Gonçalves no lugar do Bruno Henrique. O Matheus Gonçalves, que a torcida pede muito, foi muito mal, garoto, muito mal, errou tudo que tentou, né? E as outras mexidas com o Michael, com o Danilo, enfim, o Flamengo não teve uma melhora. Só no finalzinho ali teve um gás a mais, que quase o Flamengo chegou a abrir o placar, mas o Botafogo estava muito seguro, né? O Renato Paiva conseguiu acertar o Botafogo nos últimos 3 jogos, né? E aí o Flamengo não conseguiu aí sair com o resultado positivo. E esse empate é muito ruim pra gente, porque o Flamengo é o mandante. O jogo foi no Maracanã com a sua torcida. No segundo turno vai ser lá no Tapetinho, com a torcida do Botafogo. Enfim, a gente imaginava pelo menos uma vitória para não ficar muito distante, né, do líder Palmeiras, que começou perdendo para o Red Bull Bragantino e aí conseguiu virar, né, com o gol do Maurício, e o Palmeiras já chegou a 22 pontos, enquanto o Flamengo está com 18, já colocou 4 pontos à frente do Flamengo, e o Campeonato Brasileiro que é tratado aí como prioridade. Achei que a parte física do time caiu muito, né, o rendimento. Isso vem me preocupando, porque alguns jogos o Flamengo até tenta colocar uma intensidade a mais, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo cai assustadoramente. Os jogadores já não conseguiam render na segunda etapa, né? Tinha uma parte ali que o time já estava se arrastando em campo. E isso preocupa o torcedor. Não estamos nem no meio do ano, né? Estamos em maio, vamos chegar no meio do ano daqui a um mês. Então, quer dizer, isso preocupa, porque a parte física é importante, né? E aí teremos uma sequência de jogo agora contra o Botafogo da Paraíba. Dá até para poupar no Maracanã. A gente venceu o primeiro jogo por 1-0, quando o mando era do Botafogo. E agora sim dá para entender você poupar, botar um time alternativo, ou até mesmo poupar a maior parte dos titulares, aqueles que estão desgastados fisicamente. Agora, poupar em jogo grande, jogo importante, clássico, contra um adversário direto que vai brigar pelo título brasileiro. O Botafogo está em 9º, mas daqui a pouco melhora de uma hora para outra, e aí começa a brigar pelas primeiras posições, e você perder 2 pontos em casa é como você perder 2 pontos para o Inter na estreia do Brasileirão, é como você perder 2 pontos
na sua casa, você sendo o favorito, porque o Botafogo tinha muito mais desfalques que o Flamengo. É claro que o Arrascaeta é um desfalque de peso, um desfalque que um jogador que pode decidir o jogo com uma jogada, um toque na bola, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é um jogador muito participativo em gols, e o meio-campo do Flamengo hoje parece que sentiu a ausência do Arrasca. O meio-campo não funcionou. Eu vi o De La Cruz muito sobrecarregado, o Gerson também é um jogador que fez muita falta, né, porque na ausência do Arrascaeta ele tende a ser esse cara mais avançado, esse cara mais criador, e a gente estava sem Pulgar, Arrascaeta e Gerson. 3 jogadores do meio campo, que na minha opinião o futebol começa a gente começa a ganhar um jogo no meio campo. Se o meio campo não funcionar, aí o time todo deixa realmente a desejar. Hoje a apresentação do Wesley foi assustadora. O Wesley errou tudo que tentou. Relembrando o Wesley daqueles tempos que o torcedor criticava muito. E o Flamengo não conseguiu surpreender o adversário. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai falar aí na coletiva, porque é uma atuação que deixa a desejar depois de um 2-0 na Libertadores contra a LDU, que é um adversário relativamente fraco, né? A LDU se for comparar a LDU com o Botafogo, esse Botafogo que estava em campo aí, com muitos desfalques, o Botafogo dá de 10-0 na LDU, não dá nem para comparar. Mas o Flamengo teve uma atuação aquém, né, do que a gente esperava, jogadores abaixo aí não conseguiram render o esperado, o Pedro isolado na frente, o próprio Bruno Henrique, quando saiu no intervalo, ele falou, olha, a gente está chegando com poucos homens à frente, e o Botafogo tá atuando com uma linha de 2, né, 2 linhas defensivas, né, e aí era muitos jogadores ali na defesa e o Flamengo não conseguia romper. O Pedro isolado, ainda sem ritmo, e o torcedor tem que entender que quando o Felipe fala, olha, o Pedro só vai ser titular quando ele estiver 100%, ele ainda não está 100%, para mim o Pedro está lá 60%, 70%, mas realmente está longe do ideal, mas é um jogador que ele só vai adquirir ritmo de jogo jogando. Então isso aí também é outro problema, né? Se deixar ele treinando a vida toda, ele não vai conseguir adquirir o ritmo dos outros atletas. Mas o Juninho entrou muito mal, o Michael entrou muito mal, o Cebolinha não conseguiu desempenhar aí uma grande função hoje. O Bruno Henrique teve mais movimentação atuando ali como segundo homem, ali mais caindo para a ponta, do que como um centroavante, como ele atuou contra a LDU no último jogo. O Bruno Henrique, para mim, rende mais ali do que no lugar do Pedro, né? Mas o Felipe vai ter aí trabalho pela frente, agora no meio de semana é hora de virar a chave, Copa do Brasil, e aí no próximo final de semana a gente tem a grande pedreira da temporada. Flamengo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, já com um desfalque certo. O Wesley tomou o 3º cartão amarelo, um lance bobo, um lance que não ia dar em nada. O Bruno Arleu deu cartão amarelo pro Wesley e agora ele está fora, né, do próximo jogo, que é contra o Palmeiras. Varela deve ser o titular natural ali daquela posição ali da lateral direita. Outro jogador que estava pendurado era o Pulgar, mas esse não jogou. E a gente espera ter aí à disposição contra o Palmeiras Arrascaeta, Gerson, de repente o Pulgar. Vai depender aí da melhora do chileno e também o equatoriano Gonzalo Plata, se melhorar das dores. É um grande jogo, vai ser uma disputa de 6 pontos, né? O Flamengo precisa aí vencer o Palmeiras para ficar 1 ponto de diferença e deixar o Campeonato Brasileiro emocionante, equilibrado, né? Porque se o Palmeiras ganhar, não quero nem imaginar, pelo amor de Deus. Gente, vou me recuperar, tô de repouso, se eu fosse pro Maraca hoje eu ia piorar muito, então é beber muito líquido, vitamina C, aí tentar me recuperar logo dessa virose. A gente queria estar aqui comemorando, né, e comentando uma vitória do Flamengo, mas no futebol nem sempre é o que a gente imagina. E existem 3 resultados: a vitória, a derrota e o empate. Hoje um empate sem gols, aquele empate sem emoção, podemos dizer assim. Não tivemos grandes jogadas. O Botafogo até que teve mais chances que o Flamengo, por incrível que pareça, mas o Rossi salvou ali. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. E comenta aqui, o que você achou do jogo? Flamengo 0, Botafogo 0. Quem errou? Você esperava mais de quem? Comenta a atuação aí dos jogadores. E o Felipe?
teve participação direta nesse empate? Demorou a mexer? As mudanças surtiram ou não efeito? Que a minha opinião é uma, a sua pode ser outra, completamente diferente. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!